Imagine olhar para um mapa da África e perceber que uma das fronteiras é basicamente uma mentira. Você pode estar pensando, claro, todas elas são uma mentira. Foram desenhadas por europeus sem se importar com o que acontecia ali. Mas aqui é diferente. A maioria das pessoas nunca ouviu falar desse país, Barrosalândia. E se você olhar para um mapa moderno da África, não vai encontrá-lo. Ele está escondido dentro das fronteiras de um dos países deles, Zâmbia, disfarçado como a província ocidental desse país. Mas isso não é apenas um grupo descontente ou um pequeno enclave étnico. Estamos falando de uma monarquia totalmente funcional, com séculos de existência, com seu próprio tesouro, parlamento e uma reivindicação legal de independência. É possivelmente diferente de qualquer outra no mundo em termos de solidez. Não apenas do ponto de vista moral e da vontade popular, mas também do ponto de vista legal. Hoje, Barrosalândia é o lar de cerca de 5 milhões de pessoas. É um lugar profundamente ligado ao rio Zambeze da região. Já vamos explicar o motivo em um minuto. Se você andar pelas ruas da sua capital, Mongu, vai ouvir as pessoas falando Silozi, a língua franca que une quase 40 grupos étnicos diferentes sob uma única identidade Lozi. Bem diferente das línguas Bemba, Nyanja ou Tonga da Zâmbia. A maioria das pessoas aqui é profundamente cristã, mas é uma fé que se sobrepõe a tradições antigas que ainda estão muito vivas. Economicamente, o lugar é um pouco como um gigante adormecido. Tem um enorme potencial para a agricultura graças à planície alagada de Bulose e há muita conversa sobre reservas de petróleo e gás ainda não exploradas, embora seu valor seja incerto. Atualmente é uma das áreas menos desenvolvidas da Zâmbia, o que é parte do motivo pelo qual as pessoas de lá estão de saco cheio. É o país secreto da África porque tem todos os ingredientes de um Estado-nação. História, um território definido, um povo unificado, um governo e uma reivindicação legal de independência, diferente de muitos movimentos de independência ao redor do mundo. Mas atualmente está sendo mantido em uma espécie de limbo político. Por causa disso, enquanto falamos, existe um movimento muito real para finalmente virar a chave e declarar independência total da Zâmbia mais uma vez. Uma ação que pode potencialmente desencadear uma das mudanças de fronteira mais significativas da história africana moderna. Sabe, a história meio que mostra pra gente que, quando as divisões internas de uma nação ficam tão profundas assim, o impulso para uma separação é bem difícil de parar. Quando um país se divide, essa perda de unidade geralmente começa com a perda de confiança entre aqueles que querem se separar e o Estado do qual fazem parte. Beleza, para entender por que esse Estado fantasma de repente quer finalmente se separar do governo da Zâmbia em Lusaka, a gente tem que voltar muito antes deles sequer fazerem parte da Zâmbia, antes mesmo dos britânicos ou de quaisquer outros topógrafos coloniais aparecerem. A história de Barrosalândia é a história do povo Lozi, ou Luiana, que estabeleceu um reino na planície alagada do Alto Zambeze por volta do século XVII. Eles não apenas sobreviveram em um ambiente que é basicamente bem hostil, eles dominaram esse lugar. A geografia da planície alagada de Bulose ou Barose é a alma do reino. É uma enorme planície alagada, que basicamente desaparece debaixo d'água todo ano quando o rio Zambeze transborda. Isso geralmente acontece por volta de março devido às fortes chuvas. Essa enchente anual é o coração de toda a civilização deles. Como a terra é tão plana, a água não simplesmente passa, ela se espalha, transformando a região em um imenso mar interior. Ok, isso pode parecer um desastre, sabe? Mas para os Lozi é uma bênção. À medida que a água recua, ela deixa para trás uma camada muito espessa de silt fértil e nutrientes, transformando as areias do Kalahari em uma das melhores terras agrícolas da região. Também é um enorme criadouro natural de peixes. A inundação cria locais perfeitos para a reprodução nas lagoas e lagos, e é por isso que a pesca é a base da economia local. Se você já criou conteúdo ou tentou fazer um vídeo, sabe quanto material é preciso para produzir algo interessante. Uso uma ferramenta que oferece diversas opções para melhorar minhas histórias, visual e sonoramente. Essa ferramenta é a patrocinadora deste vídeo,
Storyblocks. Com uma biblioteca de mais de 7 milhões de recursos de alta qualidade feitos por pessoas, o Storyblocks facilita encontrar o que preciso e mantém o processo simples e rápido. Como uma ferramenta criativa tudo em um, ela reúne vídeos, músicas, efeitos sonoros, modelos e muito mais, tudo em um só lugar. Assim, posso focar em contar a história sem alternar plataformas, já que eles oferecem ferramentas de IA para facilitar a produção. A narração por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar uma narração com som natural, e se você precisar de visuais personalizados, a IA deles. A edição de vídeo com tecnologia da Runway ajuda você a gerar e refinar cenas mais rápido, enquanto ainda mantém o controle criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente no Premiere Pro e no After Effects com o plugin Storyblocks. Assim, o fluxo de trabalho segue rápido, simples e mais fácil de gerenciar. O Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma forma econômica de produzir vídeos bem acabados mais rápido. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado, então aproveite agora. E agora, vamos voltar ao vídeo. As pessoas passaram séculos dominando o ambiente para fazê-lo trabalhar a seu favor. Construíram centenas de montes artificiais na planície, onde migram para ficar secos mesmo quando a água atinge quase 2 metros. Eles usam esses montes como casas. Eles também cavaram uma incrível rede de canais que funcionam como veias do reino, usados para tudo, desde drenar o excesso de água até transportar mercadorias. Quando as estradas somem, ocorre uma grande migração anual para terras mais altas sempre que a água chega. Uma situação bastante única que também forçou os Lozi a se tornarem mestres diplomatas. Para enfrentar isso, eles criaram um governo centralizado e sofisticado, liderado pelo Litunga, que não é apenas um rei no sentido europeu. A palavra literalmente se traduz como guardião da terra. Ele é visto como o mediador entre as pessoas, os espíritos dos ancestrais e o próprio ambiente. A estrutura política era notavelmente avançada, apresentando um sistema de monarquia dual, onde um governante masculino governava do norte e uma governante feminina do sul. Eles possuíam um sistema complexo chamado kutas, tribunais tradicionais que resolviam desde disputas de terras até questões criminais. Quando chegaram os anos 1800, o Reino Lozi já era uma potência imperial por si só, mantendo um exército permanente que era bastante poderoso em comparação com seus vizinhos. Então veio a corrida pela África, e é aqui que começa um pouco da estranheza jurídica. Veja, o status colonial de Barrosalândia era fundamentalmente diferente das áreas ao redor, especialmente do restante da Zâmbia. Grande parte da Zâmbia era essencialmente uma colônia ou um território administrado pela Companhia Britânica da África do Sul e depois pela Secretaria Colonial Britânica. Mas o rei Lozi Lewanika I era o que você chamaria de um negociador habilidoso. Em 1890, ele assinou a concessão de Lochner. Ele não se rendeu, ele pediu proteção britânica. Isso significava que Barrosalândia se tornou um protetorado britânico, em vez de uma colônia, uma entidade distinta que, tecnicamente, manteve sua própria soberania. Controlavam tribunais e impostos, enquanto os britânicos cuidavam de assuntos externos e tinham permissão para minerar em seu território. Foi uma jogada de mestre do rei Lozi. Ele sabia que o exército britânico era forte demais para ser contido por muito tempo, então, em vez de resistir até ser derrotado, evitou o conflito e cedeu. As tribos do leste da Zâmbia fizeram o oposto, lutaram e perderam, resultando em conquista total e anexação, com perda completa da soberania. Barrosalândia era legalmente um reino sob a proteção da coroa britânica, um estado dentro de um protetorado distinto da então chamada Rodésia do Norte. Quando chegaram os anos 60, no entanto, os britânicos estavam querendo sair da África, e eles estavam com pressa. Eles não queriam lidar com a dor de cabeça de administrar dezenas de pequenas nações independentes separadas. Também estavam cansados e sem dinheiro após a Segunda Guerra Mundial e queriam simplificar ao máximo sua saída. Gerenciar a independência de um país grande era mais fácil e barato do que fazer isso para dois países separados.
Também havia o medo de que a balcanização se tornasse uma tendência. Se permitissem a independência de um grupo étnico, outros poderiam exigir o mesmo. Buscavam evitar instabilidade e manter influência após a partida. Embora a longo prazo e para os locais, fronteiras genuínas teriam sido melhores do que essas misturas estranhas que vemos por todo o continente. Ainda assim, por esses motivos, os britânicos buscavam uma Zâmbia grande, estável e unificada. Então eles colocaram uma pressão imensa sobre os Lozi para se unirem aos nacionalistas em Lusaka. Mesmo sem nenhuma conexão prévia, os Lozi não estavam convencidos da ideia. Então, para fazê-los concordar, os britânicos criaram uma espécie de acordo pré-nupcial chamado Acordo de Barrosalândia de 1964. Não foi apenas uma sugestão educada, foi um tratado legalmente vinculativo assinado pelo futuro presidente Kenneth Kaunda e pelo Litunga. Esse foi o único motivo para a Barrosalândia aceitar se unir à Zâmbia. Garantia que eles continuariam sendo a principal autoridade local e que o reino manteria suas leis sobre terras, fortalezas e governo tradicional. Disseram a eles que manteriam o status de país se também hasteassem a bandeira da Zâmbia e compartilhassem serviço postal e diplomacia externa. Mas a Zâmbia mentiu. Em 5 anos, o novo governo zambiano rompeu unilateralmente o acordo ao aprovar uma emenda constitucional, que tirou os poderes do rei e disse aos Laos que agora eles eram apenas a província ocidental. Para os Laos, e aos olhos da lei, isso foi uma traição e uma violação do acordo. O governo da Zâmbia assumiu o controle de tudo em Barrosalândia e transformou o Litunga em uma figura puramente cerimonial. Essa traição alimentou um fogo que ardeu por 40 anos. Os Lozi viram seus recursos serem tomados pelo governo central e investidos em outras regiões, o que os deixou muito pobres. Eles foram forçados a trocar sua soberania por um lugar à mesa da Zâmbia, mas depois lhes foi negada a chance de falar ou de serem servidos nessa mesa, por assim dizer. No início dos anos 2000, o ressentimento levou a organização em movimentos como o Lunyungadambo ou o Barots Freedom Movement. Eles não eram radicais querendo uma revolução, eles usavam um argumento jurídico válido. Nos unimos a vocês devido ao acordo de 1964. Se isso não é mais válido, então nossa pertença à Zâmbia também não é. Em 2012 foi realizado um Baross National Council. Houve uma votação e a independência foi declarada. Eles não usaram apenas palavras, trouxeram de volta os símbolos. A bandeira Baross voltou a ser usada. Um campo vermelho bem legal com uma faixa branca larga na diagonal. Alguns até usaram a antiga bandeira do Reino Lozi, que também era vermelha com um círculo preto e um elefante branco dentro dele. No mundo do simbolismo Lozi, o vermelho representa o sangue do povo e sua prontidão para defender a terra, enquanto o branco representa a paz e a pureza do rio Zambeze. O elefante, o Nju, é o símbolo supremo do Litunga. Ele representa força, memória, uma força imparável. Antigamente, antes dos britânicos, a barca do rei era identificada por bandeiras de marfim e pele de animal. Claro, o governo da Zâmbia não gostou de ver essas bandeiras novamente e não gostou de ver a votação. A reação deles foi rotular a declaração de independência como traição. A polícia e as forças armadas prenderam os líderes escolhidos pelos Lozi como governantes temporários do novo Barrosalândia, condenando-os a 15 anos de trabalhos forçados. O país é tecnicamente independente, de acordo com a lei, e muitos continuaram a resistência até hoje, apesar de seus líderes estarem na prisão e apesar da repressão da Zâmbia. Mas a Zâmbia realmente mantém um controle de fato sobre a região. Mas e se eles realmente conseguissem? E se a Zâmbia de repente decidisse concordar com isso? Ou se eles alcançassem a independência por algum outro meio? E se eles se tornassem seu próprio país de fato amanhã? Como isso seria? Seria uma nação sem acesso ao mar, muito dependente do rio Zambeze. Provavelmente adotaria uma governança tradicional, tornando-se uma das raras monarquias absolutas ou semi-constitucionais na África, talvez como Eswatini. Economicamente, eles tentariam acelerar aqueles acordos de petróleo e gás e talvez transformar as cerimônias de migração durante as enchentes em algum tipo de atração turística. Os vizinhos tornam a situação mais interessante. Isso contribuiu para o fracasso da declaração de independência deles, pois não houve apoio internacional ou da União Africana. Se a independência fosse alcançada agora,
A Zâmbia provavelmente ficaria irritada e não reconheceria. Talvez houvesse um bloqueio. Mas Barrosalândia faz fronteira também com Namíbia, Angola e Botsuana. Há muito tempo existe uma espécie de rede de apoio discreta à faixa de Caprivi na Namíbia, onde o povo também é do grupo étnico Lozi e tem sua própria história de secessionismo. Apesar de nenhum país vizinho apoiar oficialmente a separação, devido à resistência dos líderes africanos em redesenhar fronteiras coloniais, há grande simpatia cultural. E o novo apoio deles aos Lozi na faixa pode levar a uma mudança de postura e ao possível apoio a um reino Lozi independente. Angola pode ver uma nova Barotselândia amigável como uma zona tampão estratégica, ou um novo parceiro comercial para água e energia. Se isso vai se tornar realidade ou continuar sendo um país secreto, Barotselândia prova que você não pode simplesmente traçar uma linha no mapa e esperar que um reino de 500 anos desapareça. É sobre uma promessa quebrada que insiste em sobreviver. E isso nos lembra que, por baixo do mapa moderno da África, os antigos batimentos dos grandes reinos ainda continuam pulsando, apenas esperando o momento certo para serem ouvidos novamente.